Né, galerinha do segundo, beleza? Tá faltando só isso pra gente mitar essa prova aí, vamos calcular agora a dilatação. Eu já botei as três coisas juntas, certo? Não fiz junto aqui com vocês, já botei algumas coisas, mas eu vou falar tudo pra vocês. Pessoal, dilatação é muito importante, cara, tá? Dilatação, por exemplo, no trilho do trem, o trem não é uma coisa contínua, eles não soldam, porque tem que ter aquele espacinho que dilata e a dilatação ia deformar o trilho, se quando o trem passa, aquece por atrito e pá e tal. Dilatação, cara, por exemplo, é tão grave a dilatação que a panela de pressão explode por dilatação, cara, pensa. Então não tem brincadeira, não é controlável, dilatação não é controlável, não adianta fazer força. O negócio vai dilatar, água e feijão estouram numa panela de pressão, cara, então não tem, tá? Metal estoura com água e com feijão. Então dilatação é coisa séria, a gente tem que pensar sobre, tá? Dilatação acontece nos líquidos mais que nos sólidos, nos gases mais que nos líquidos, ok? Então tem essa parte de coeficiente de dilatação que é maior quando é gás, ok? Pessoal, nós temos três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Como que funciona? Pessoal, na verdade linear não existe nada no mundo. O meu dedo não é linear, um fio de nylon não é linear, tudo tem volume, tudo tem... O risco que eu faço no quadro, a gente diz que é só duas dimensões, mas tem uma espessura, tem um pigmento ali que ele tem, cara, é mínimo, mas tem. Então tudo é volume, ok, porém, quando a gente pensa tipo num fio de alta tensão que vai de uma cidade até outra, ele é muito mais comprido do que largo, do que o comprimento dele é a maior grandeza dele. Então a dilatação vai acontecer nele principalmente tendo a ver com o comprimento, muito menos, não precisa nem considerar quanto que um fio vai aumentar a espessura, entende? Então é tipo isso, pessoal, tá? Vai nessa linha aí. Dilatação pode ser aumentar ou encolher, maior ou ficar menor. Por frio as coisas ficam menor, por calor as coisas ficam maior, na lógica, mas não é tão fácil assim. Certo? Por quê? Porque a água, cara, a água tem um negócio muito louco, eu vou sentar para falar. Cara, a água, olha que doido. Vamos dizer uma água a 30 graus, tudo normal, tá? A água esfria para 20 graus, ela diminui de tamanho. Ela esfria para 10 graus, diminui de tamanho, como é para ser. Vai esfriando, vai diminuindo de tamanho, vai cedendo calor para o ambiente, vai perdendo a agitação das partículas e vai ficando menor. Cara, quando ela chega em 4 graus, ela expande um pouquinho. 3 graus, expande mais um pouquinho. 2 graus, mais um pouquinho. 1 grau, mais um pouquinho. Cara, a 0 graus, a água tem o maior volume que ela podia ter. É isso que acontece, cara. Olha que louco. Por isso que o sólido da água flutua no líquido. Isso não acontece, isso não existe, cara. Sempre o sólido afunda no seu líquido. Pega um bloco, uma chapinha de ferro, se joga dentro de um caldeirão de ferro fundido, ele afunda. Parece assim, nossa, tá tão quente que derreteu o ferro na hora. Não, não derreteu na hora, ele vai derreter lá no fundo, porque o sólido sempre afunda no seu líquido, certo? Só a água que não, cara. Isso aí é demais, né, irmão? Pensa, um lago congelado, o gelo é um baita isolante térmico, fica lá o gelo a 0 graus, daí embaixo tem a aguinha a 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus lá embaixo, onde fica de boa para os peixinhos, para as plantinhas, todo mundo pode ficar vivo, né? Olha que bonito, cara, que momento assim, legal, né, cara? Física aí trazendo todo um momento especial para nós aí, né? A gente pensando na vida dos peixinhos lá, direitinho, lá no fundinho do laguinho, todo congelado, mas que garante para eles 4 graus lá embaixo. Se fosse o contrário, se a água fosse igual às outras coisas tudo, quando solidificasse o gelo, ele ia baixando, se ia matando tudo, cara, né? Então aí, pelo menos um designer inteligente, né? Se não acreditar na criação, pelo menos acredito que, cara, normal não é, né, meu? Só a água fazer isso aí. E ainda, meu, pensa, se congelasse e ficasse assim congelado, não entrava oxigênio, não trocava, cara, ferrava. Mas daí tem os predadores que vão lá e quebram o gelinho ali para pegar um peixinho, mas eles dão a vida para todos os outros, que daí já troca o ar ali e tal. Olha que legal, mano. Bom, beleza. Pessoal, é tão interessante isso que no Polo Norte, por exemplo, as pessoas usam iglu. Pô, uma casa de gelo, cara, porque não pode construir uma casa de concreto, você não era melhor? Não, sabe por quê? O gelo é isolante, ele garante que dentro de casa vai estar de boa, assim, 0 graus, não vai estar menos que 0, olha aqui, porque o gelo é 0 grau e acabou, cara, show de bola, né, irmão? Então é isso, fora pode estar menos 60, menos 40 graus, dentro de casa tá 0 graus, dá para usar uma regatinha assim, tranquilo, né? Bom, tudo isso aí passou, a gente vai conversar aqui, tá, pessoal? Beleza? O comportamento da água a gente chama de comportamento
anômalo da água, é uma anomalia, não dá para explicar. A não ser que você seja criacionista, daí você explica desse jeito que eu expliquei, beleza? Valeu! Foi lá, pessoal! Então, ó, dilatação funciona assim. Eu quero saber o ΔL nesse caso, que é linear. Eu quero saber a variação de comprimento. A variação de comprimento vai ser igual comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá? Vezes o ΔT maiúsculo, variação de temperatura. Beleza? Então, ó, o que é delta? Delta é T menos T0, certo? Então, ΔL, variação do comprimento, ΔT, T menos T0. Vou botar isso aqui, ó, porque às vezes a gente pode precisar L menos L0. Às vezes numa questão eu vou te perguntar assim, qual o tamanho final da barra? Opa, eu não quero saber o ΔL, eu não quero saber quanto variou, eu quero saber o L. Então, ó, passo o L0 para lá e soma. Tamanho inicial, que é o L0, mais o que variou, é o L final. Show, né? Barbado. Tá, e ΔT, pessoal, barbado também, né? ΔT é muito fácil, temperatura final menos temperatura inicial. Tranquilo? É isso aí que a gente tem. Pessoal, eu quis botar uma do ladinho da outra para você ver que a lógica é a mesma, então não precisa decorar a fórmula, né? Não precisa encher de coisa aí, olha só, é a mesma, ó. ΔS, ou seja, variação de superfície. Onde acontece uma variação de superfície? Pensa numa chapa, um pedaço que seja tão largo quanto alto, né? Então ele não tem espessura, é fininho, mas é uma chapa de alumínio, de ferro, sei lá. Essa chapa, quando uma chapa de X, de lancheria, ela expande e, né, para os dois lados, ou reduz para os dois lados, certo? Então, ó, S0, que é o tamanho inicial dela, em área, ok? Aqui a gente está falando em área, aqui a gente está falando em comprimento linear, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é o dobro do coeficiente linear, ok? E vezes ΔT, a mesma coisa, a mesma estrutura de equação. E aqui a gente vai ter ΔV, que é variação volumétrica, igual volume inicial vezes gama, que é o triplo do alfa, certo? Que é 3 vezes o beta sobre 2, também pode ser, vezes variação de temperatura, também. Só a mesma estrutura da fórmula nas três, e a gente tem que estar muito ligado. Belezinha? Para terminar isso aí, para a gente ver assim, entendi, achei barbado, não achei, resumidão, tá? Só o objetivo, só o que a gente está precisando. Então, ó, para terminar isso aí, agora eu faço com vocês uma questãozinha, né, pessoal? Não podia ser diferente, tá? Vou achar que a questãozinha a gente já faz junto, e daí a gente já tem certeza que tá tranquilo, que vai dar tudo certo. Tranquilo, beleza? Então vamos lá, olha só, questãozinha que eu vou fazer com vocês, ela envolve aí pelo menos 2 tipos. Eu acho essa questão muito legal, tá? Lê comigo a questão aí, tá? Ó, um recipiente está completamente cheio com 125 centímetros cúbicos de mercúrio a temperatura de 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação médio do mercúrio é de 180 vezes 10 na menos 6. E o coeficiente de dilatação linear do vidro é de 9 vezes 10 na menos 6. Determinar o volume de mercúrio que extravasa quando a temperatura passa para 28 graus. Pessoal, volta aqui comigo. Cara, caiu a casa, né, meu? O negócio misturou 2, 3 esquemas juntos ali, falou em coeficiente médio. Ixi, e agora? O que vai acontecer aí, pessoal? Olha só, esse conceito de coeficiente médio, a gente pensa que é coeficiente superficial, entendeu? Porque o coeficiente natural do material é o linear, o dobro, né, que é o do meio, vai ser o superficial, o triplo, né, que é o da outra extremidade, vai ser o volumétrico. Então o médio a gente pode tratar como se fosse o superficial, beleza? Então pensa assim, ó, o recipiente está aqui, ele tem um tamanho, ok? E ele está completamente cheio de um líquido. Só que daí eu esquento ele, eu aqueço esse recipiente, só 8 graus, mas aqueci. O detalhe é que o vidro dilata numa temperatura, certo? Ele dilata numa quantidade, porque é sólido, o sólido dilata menos que o líquido, e o líquido dilata mais. Então, quando dilatar, o que vai acontecer? Ele vai continuar cheinho assim, mas vai extravasar, vai um pouco do líquido pingar aqui para fora, certo?
Por quê? Porque o líquido dilatou mais do que o sólido. Então a garrafa ali, o recipiente, ele também dilatou, só que o líquido dilatou mais, e daí ele extravasou. O que vai acontecer, pessoal? Quando voltar para a temperatura normal, ele não vai mais estar cheio, ele vai estar um pouquinho abaixo aqui, certo? Por que ele vai estar um pouquinho abaixo? Porque uma parte vazou, cara, essa parte que vazou perdeu. É isso aí. Então a gente tem que fazer um dos dois e um menos o outro, só isso. Faz o do vidro, faz o do líquido, um menos o outro, essa é a diferença. Esse é o quanto extravasou, esse é o quanto pingou para fora, certo? De volume. Belezinha, pessoal? Então vamos anotar aí, ó. Os dois volumes iniciais são, então ó, a gente tem aqui recipiente, que o V0 é igual a 125 centímetros cúbicos, certo? E o líquido também. Líquido também é V0 igual a 125 centímetros cúbicos, ok? Daí, pessoal, o que mais que a gente tem? Temperatura inicial para ambos também é T0 igual a 20 graus, T final igual a 28 graus, a questão diz isso, graus Celsius. T0 igual a 20 graus Celsius, T final igual a 28 graus Celsius, certo? O que acontece aqui, pessoal? Coeficiente médio do mercúrio, certo? Então, o líquido é o mercúrio, é 180 vezes 10 na menos 6. Então, ó, beta é igual a 180 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, certo? Isso aqui é só para poder cortar com o grau Celsius de temperatura e dar a unidade de medida, né? De comprimento, ou de área ou de volume, certo? Ó, se esse é o médio, pessoal, esse sobre 2 dá o alfa, vezes 3 dá o gama, que é o que eu quero, que é volumétrico. 3 beta sobre 2, aí sim, 6 sobre 2 deu 3, isso aí, 3 alfa, isso aí. Tá, então ó, isso aqui dá 90 vezes 3, 27, 270 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Esse aqui vai ser o gama, certo? E aqui o coeficiente que eu tenho para o vidro, 9 vezes 10 na 6. Então aqui eu tenho coeficiente, olha pessoal, linear para o vidro, ele me deu o alfa para o vidro, é igual a 9 vezes 10 na menos 6. Na menos 6 graus Celsius na menos 1. Só que eu tenho que fazer gama é igual a 3 vezes alfa. Isso é igual a 27, 3 vezes 9, 27 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Certo? É isso que eu tenho. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Bom, vamos lá então, né? Vamos resolver cada uma aí. Delta V aqui é igual V0, que é 125, vezes 27 vezes 10 na menos 6, vezes variação de temperatura, que deu 8 graus, certo? 8 graus Celsius, vezes 8. Deu uma coisa feia aqui que eu já faço, vou fazer na calculadora, tá? Delta V aqui deu 125, que é o V0, vezes o gama, 270 vezes 10 na menos 6, vezes os mesmos 8, ó. As duas coisas variaram igual, 8 graus Celsius. Vou fazer isso aí na calculadora para não perder tempo, né, pessoalzinho? 125 vezes 27, vezes 9 vezes 8, aí ó, 2.700, dela V igual 2.700 vezes 10, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, dela V igual 0,7, 27, ok? Esse aqui, ó, esse aqui, 2.700, suave tinha dado 27 mil, aqui tinha dado 27 mil, esse vai dar 270 mil. Delta V igual 270, 1, 2, 3, certo? 270 mil, né? Vezes 10 ali, beleza. Vezes 10 na menos 6. Delta V é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual a 0,27 centímetros cúbicos. Certo, pessoal? Então, ó, o líquido dilatou mais, esse número é maior do que esse, é 10 vezes maior do que esse, certo? E quando eu fizer a subtração, então eu tenho 0,27 menos 0,027, isso deu, ó, quanto extravasou? 0,27 menos 0,027, isso é igual a 0,243, certo? A questão
Deixa eu ver aqui, tinha alternativa? Não tinha alternativa, né? Botei esse alternativo. Então 0,243 centímetros cúbicos. Tá? É um pouquinho a mais, mas foi um pouquinho, né? E extravasou, deu essa diferença aí. Beleza, galera? Então assim, tirando aí a parte aqui, deu com vírgula, não deu a conta mais bonitinha de todos, mas eu já fiz direto uma difícil para ti, que comparou duas, que fez as mudanças aqui de alfa para beta, para gama e tal. Isso é importante cair em algumas questões. Precisando, pede nos comentários que eu faço mais questões, tá? Mas por enquanto é essa. Valeu?